Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos. O programa da televisão de Moçambique, que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos acadêmicos e também investigações feitas para melhorar a ciência e a tecnologia a nível nacional. Hoje, como é já habitual, vamos falar de um assunto super interessante. Vamos falar sobre a preparação do iogurte usando frutas nativas, mas antes mesmo desse processo de debate, vamos cumprimentar o nosso painel principal, que atualmente é constituído por Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, saudações, prontos para mais um debate? Sim, temos mais um debate, vamos falar da produção de iogurte, adicionando alguns frutos, no intuito de poder aumentar a qualidade nutriente para os cidadãos. Aqui primeiro nós vamos ter que começar pelo momento da colheita da alimentação para as vacas lactantes. Passaremos pelo momento de produção do leite e terminaremos na produção do iogurte, porque são momentos extremamente importantes, porque aqui, para alimentar a vaca lactante, nós precisamos da forragem, precisa-se fazer a selagem no intuito de poder garantir que esta alimentação que é desenvolvida para a vaca seja uma alimentação com todo tipo de nutrientes, de modo que possamos ter um melhor leite. E é por aí onde nós vamos começar. Obrigado. Obrigada, Dr. Fazenda, sempre nos abalizando sobre o que vamos falar no nosso debate. Ao lado do Dr. Fazenda temos mais um convidado. Vou pedir que se apresente, diga o nome e a função que exerce. Muito obrigado. Meu nome é Francisco Armando Chiar, sou docente do Instituto Superior Mutassa e muito obrigado por esse convite para ouvir aqui e debater sobre um assunto muito importante, uma vez que todos nós sabemos que o nosso país é rico em várias plantas, em vários frutos, portanto a utilização desses frutos que aqui se propõe vai criar maior capacidade alimentar para as comunidades. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Francisco. Ao lado do Dr. Francisco temos um outro convidado. Vou pedir que faça o mesmo, apresente-se, diga o nome e a função de si. Muito obrigado pelo convite. Chamo-me Damião Gului, trabalho no IAM, Ministério da Agricultura. Sou pesquisador. O tema de hoje, na verdade, é bastante interessante. Espero que as contribuições sejam frutíferas para ajudar as populações a produzir leite e consumir o leite com iogurte. Com certeza vai ser um debate super interessante. Ao lado do Dr. Damião temos mais um convidado. Peço que faça o mesmo, se apresente, diga o nome e a função que exerce. Muito obrigado. Chamo Antônio Sobano, sou do IAM, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e trabalho na área de nutrição, alimentos e nutrição. Sou investigador. Exato. Para além do nosso painel principal, nós contamos também com a nossa plateia, que é constituída por estudantes de nível superior, tanto das universidades como também dos institutos, que vão nos ajudar nessa uma hora a melhor entender este assunto que hoje nos propusemos a debater. Por ora, Dr. Fazenda, antes mesmo de iniciarmos o nosso debate, tem alguns comentários a tecer em torno do assunto que nos preparamos para hoje, porque parece que o nosso programa vai estar dividido em dois momentos. No momento em que vamos falar sobre o processo de silagem e no outro do processamento de leite, pois não? Sim. É importante aqui falarmos desses dois momentos, porque o momento de silagem é o momento em que há uma garantia aqui de criação de um alimento nutritivo para as vacas lactantes. Falaremos e vamos debater sobre como é que criam, como é que fazem a recolha, por exemplo, do capim-elefante, como é que depois fazem a mistura com outros ingredientes, de modo que essa alimentação seja uma alimentação muito saudável para a vaca lactante. Quantos litros, por exemplo, uma vaca poderá extrair com base naquilo que consome, pode-se extrair dela em termos de quantidade de litros de leite por dia. Depois, mais tarde, passaremos para um outro momento, como é que esse leite é tratado para a obtenção dos iogurtes e como é que vai-se fazer essa adição do malambe, mafilwa, nesse iogurte. Mas a parte mais importante, que é a inicial, é mesmo como é que essa forragem é tratada,
como é que nós obtemos o leite. Muito obrigado. Exatamente, motivos mais do que suficiente para ficar grudadinho à tela, para juntos debatermos e entendermos melhor como é que é feito o processo de produção do leite, que é usado também para o processamento do iogurte. Bem mesmo antes de começar com as perguntas iniciais, vou lançar a pergunta ao Dr. António para que possa nos explicar um pouco mais o que significa o Instituto de Investigação Agrónoma de Moçambique, contextualizar ao estimado telespectador para que possa perceber quais são os trabalhos que vocês têm estado a desenvolver a nível nacional. Muito obrigado. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique é uma instituição subordinada ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural que tem a missão de desenvolver vários estudos de investigação na área de agricultura e dentro desta área temos vários programas no campo da agricultura, temos programas do arroz, temos programa do milho, de hortícolas, também inseminação artificial e também nós desenvolvemos algum trabalho de investigação na área de sanidade e investigação animal, controle de qualidade de alimentos, também temos a área de produção animal, temos a área de inseminação artificial e também temos uma área muito importante que é a produção de vacinas. Exatamente, já sabemos um pouco mais sobre o Instituto de Investigação Agrónoma de Moçambique. Agora a minha questão vai para o Dr. Damião, mesmo ligado ao que o Dr. Fazenda falou. O Dr. Fazenda falou sobre capim, elefante, o que isso significa, como é que é usado para o processo de produção de foragem que alimenta os ruminantes, doutor? Sim, a produção de gado de leite é muito exigente, essa é a primeira coisa. A exigência parte porque o animal tem que consumir uma foragem que tenha qualidade. Então, nós temos várias raças em Moçambique, temos o Jersey, temos o Friesland. Mas as duas raças têm uma produção variável, diferente. Então, podia escolher, por exemplo, dizer que como posso dizer, aconselhamos o Jersey, porque tem um volume de rumen menor e é tolerante às temperaturas. Então, a alimentação é importante, a escolha do animal é importante. Voltando para a produção de foragem, nós temos que escolher a planta que o animal vai comer. A escolha parte da sua composição química, como a tolerância às condições ecológicas da região, a existência de água, etc. Então, nós aconselhamos a produção de capim-elefante. Tem outras foragens, tem capim-elefante, tem o milho, também pode servir, a mapira pode servir, e tem um pasto natural. Então, escolhemos o capim-elefante pelas suas qualidades nutricionais e menos exigência agronômica. Então, produzimos capim-elefante, é preciso preparar o terreno. Prepara-se o terreno e planta-se o capim-elefante usando estacas. Depois de 3 meses, o capim-elefante já é grande. Tem mais ou menos uma altura de 1 metro, 1,5 metros. Não é muito fibroso e tem boa qualidade. Então, cortamos esse capim-elefante e moemos o capim-elefante, trituramos o capim-elefante e fazemos o processo de silagem. A silagem, como disse, é um fermento. É preciso criar condições para poder fazer a silagem. Nós podemos usar o bunker, podemos usar os tambores e vários instrumentos. Podemos usar os buracos para fazer a silagem, para poder fermentar. A entrada do ar na silagem, a silagem apodrece. Então, é bastante exigente. Então, é preciso seguir meticulosamente a prática exigida para a produção de foragem. Podemos misturar a silagem com vários ingredientes para dar a qualidade. Podemos misturar com melaço, podemos misturar com farelo, podemos misturar com o nitrogênio mineral, podemos misturar com o sal, tudo isso são ingredientes para tornar a silagem apetecível ao animal, tem que ser apetecível. E quais são as vantagens já agora de uso da foragem para a alimentação dos ruminantes? Bom, a vantagem da foragem, do capim-elefante no caso, é que produz muita biomassa. Produz muita biomassa, é tolerante à seca, é menos exigente em termos de rega. E
é apetecível aos animais. Essa é a grande vantagem. Ok. Doutor Fazenda, tem alguma questão mesmo sobre esse assunto da forragem, sobre o processo de produção deste alimento que é usado para os ruminantes? Sim, talvez a questão seja aqui para o Dr. Sumbano também, que era mesmo para o Dr. Damião, que é como é que garante o controle da acidez aqui do pH nessa forragem que é dada aos animais. Obrigada. Doutor Francisco? Sim, muito obrigado. Eu acho interessante este debate, tanto é que envolve tudo que é produção nacional. A minha questão seria perceber bem como é que esta questão de produção é levada agora a este momento. Será que houve no passado algumas experiências que falharam ou então é uma necessidade de criação de um novo processo de produção de iogurte? Obrigado. Exatamente. Doutor Damião, doutor Sumbana? Sim. Primeiro vamos responder à questão do doutor Fazenda, Sim. que tem a ver com o controle do pH para evitar a acidez. Existe um instrumento próprio para medir o pH. Sim. Então, usamos esse instrumento, introduzimos na silagem para o controle do pH e temperatura. Mas, enquanto tiver condições de fechamento, não é? Hermética, não pode entrar, então não há problema de controlar o pH. A grande coisa é fazer, moer bem a silagem, não é? Ter partículas homogêneas, não é? E fechar bem, para não entrar no ar. Se houve no passado estudos sobre a produção de leite, houve sim, mas os estudos são sempre provocatórios. Cada momento histórico aparecem coisas novas. E mesmo aqueles estudos antigos necessitam de uma aprovação, de um teste. Então, nós estamos a fazer a testagem dos alimentos, produzimos dietas para os animais. Queremos saber qual é a melhor dieta para o animal, qual é a melhor mistura para dar o animal produzir muito. O que nós queremos é produzir muito. Mas não é só produzir muito, salvaguardar a vida do animal. Se dá 15 litros, 20 litros, já é satisfatório. É verdade que as raças no geral, podem atingir 30, 40 litros. Tá bem. Mas Obrigada. nas condições nossas, estamos satisfeitos com 15 e 20 litros. Tá bem. Sim, doutor Damião esteve a dizer que o estudo sobre os animais que são usados para a produção de leite já existe há bastante tempo. Mas agora a minha questão vai para o doutor Antônio. Gostava de saber por que só agora, ou seja, o estudo de 2019, foi implementado esse projeto e quais são os objetivos que pretendem alcançar? Bem, os estudos já foram realizados muitos estudos e temos alguns campos de investigação em Magude e também ali na Matola, e já fizemos vários estudos nesta área. Por que só agora? Porque tivemos essa oportunidade a partir de um fundo, do Fundo Nacional de Investigação, que financiou esse estudo e para a produção do iogurte com base em alimentos exóticos. E nesta componente também nós produzimos a própria silagem para poder expandir, dar a conhecer aos criadores que existe esta técnica. Mas já existem vários estudos. Esse estudo está a aparecer agora porque há essa divulgação, há essa oportunidade que nós tivemos para poder partilhar com todos os interessados sobre esta matéria. E quanto às comunidades nativas, como é que eles podem produzir a forragem, uma vez que concebe-se uma vertente industrializada, né? Será que é possível, com meios locais, a nível da comunidade, usar instrumentos locais de produzir forragem de qualidade para, consequentemente, melhorar na qualidade e quantidade do leite? É possível, sim, porque nas nossas comunidades existem muitos subprodutos. Nós escolhemos os nossos produtos e, às vezes, aqueles produtos são descartados. Aqueles produtos podem ser aproveitados para a alimentação do nosso gado. Temos o caso das folhas da mandioqueira, temos os restolhos do milho, temos as abóboras, etc. E, em algum momento, algumas comunidades não aproveitam esses produtos para a alimentação do gado. Então, com
com um estudo mais aprofundado ou com ensinamentos mais aprofundados, é possível sim a população, na via dos extensionistas, aproveitarem esses produtos para alimentarem o gado, para aumentar o nível de produção. Sim, doutor Damião, e quanto aos instrumentos para a conservação da própria foragem, como é que se pode fazer? Recordo ter lido no trabalho sobre o uso de tambor, também de plástico. Pode explicar um pouco melhor para o caríssimo telespectador esse aspecto? Sim, queria apenas acrescentar o que o Dr. Sumano disse. Nós, quando dissemos que trabalhamos com capim-infante para produzir leite, esses são estudos que também usamos ou difundimos nas comunidades. No caso vertente da produção de leite com iogurte, nós trabalhamos fundamentalmente com produtores da maniça, onde nós, além de incentivar a produção de leite, também focalizamos na produção de foragem. Como disse o Dr. Sumbano, eles têm muitos resíduos alimentares. Então, esses resíduos aconselhamos, indicamos às populações como conservar, como usar para alimentar os animais. Porque sabemos que esses produtos geralmente têm uma época. Então, para ter uma produção contínua de leite, é preciso conservar os alimentos. É a foragem, é a silagem, é o feno, para poderem alimentar os animais. Exato, muito obrigada. Vou voltar de novo ao painel principal, ao Dr. Fazenda e ao Dr. Francisco. Caso tenham uma questão pontual, podem o fazer agora. Sim, a questão seguinte que eu vou colocar é como é que fazem o controle dos parâmetros nutricionais do leite que vai ser produzido aqui pela vaca lactante, que depois esse leite que a seguir é enviado para a produção dos iogurtes. Essa é a questão. Doutor Francisco? Sim, eu queria também perceber a escolha da maniça para poder, portanto, se fazer o trabalho. Queria entender bem sobre a garantia da existência dos ingredientes necessários. Quando digo a garantia, estou a falar de garantia de longo prazo. Né? Qual é a possibilidade, o que é que existe de garantia de longo prazo para que haja continuidade, porque uma vez começado, não é para parar por aí. Exatamente, as questões foram lançadas. Sim, doutor António? Sim, muito obrigado. Realmente, depois da produção do próprio leite, são colhidas amostras do leite e enviadas ao Laboratório de Nutrição e Alimentos, na Direção de Ciências Animais, onde fazemos várias análises, quer microbiológicas, onde avaliamos o nível de contaminação por coliformes, agentes aeróbios mesófilos, que são agentes que participam, indicam o índice de contaminação em termos de processamento. E também fazemos análises químicas, onde analisamos a gordura, analisamos o nível de proteína, o nível o nível da matéria seca, etc, etc. Então fazemos um leque muito elevado de análises nutricionais para aferir se este leite é ou não propício para seguir para o processo de produção. Obrigada, doutor Damião. O doutor Francisco perguntava o porquê da escolha da maniça para se fazer o estudo. Penso que é isso, né? Sim, para se fazer o estudo, o porquê da maniça. Sim, queria acrescentar o que o Dr. Sumano disse. Nós aqui estamos a falar de capim-infante, não é? Estamos a exigir que o capim-infante seja de boa qualidade e produza mais, não é? Agora, como é que testamos a qualidade do capim-infante? Para dar o animal e produzir muito leite. É análise química. Temos que analisar o capim-infante para dizermos que este capim-infante está bom. Este capim-infante já tem uma altura boa para cortar. Se deixarmos o capim-infante crescer muito, a qualidade baixa e a produção dele vai baixar. Quanto à pergunta, por que a escola da Maniça? Bom, Maniça teve um projeto de produção de leite, financiado pelo Ministério. Então, as populações da Maniça receberam o gado de leite. Receberam o gado de leite e era necessário acompanhar o crescimento desses animais, as produções desses animais, a alimentação desses animais. Então, houve o fomento do gado de leite, não é? E os investigadores do IAM foram
a seguir para ver quais são as condições de saúde, de alimentação dos animais, etc. Então, em Manhissa também, não é, como todos sabemos, tem muita fruta ao longo da estrada. Então, são muitos fatores que conduziram os investigadores do IAM a trabalhar com Manhissa. Tem condições, tem produção de leite, tem muita fruta, felizmente. Então, tudo isso contribuiu para que o projeto se dirigisse a Manhissa. Está bem. Muito obrigado. O debate está realmente super interessante, porque também temos uma plateia. Vou agora lançar a palavra para que eles possam, sim, interagir conosco e fazer algumas questões, tanto para o Dr. Damião também como para o Dr. Antônio. Peço para que levantem a mão, digam o nome. Sim? Muito bom dia. Aqui fala Auriel Malungani, estudante da Universidade Eduardo Mondlane, curso de Ciência e Tecnologia Animal na Faculdade Veterinária. Então, a minha questão está relacionada quanto ao processo de conservação da mesma silagem. Eu gostava de saber quais são os fatores de riscos para a conservação da silagem, principalmente para os do setor familiar, para quem quer fazer a silagem e conservar. O que poderia aconselhar para poder obter uma boa silagem que não possa contaminar a mesma e prejudicar aquilo que é a saúde dos animais, né? Muito obrigada. A seguir, sim. Bom, eu sou Emanuel Paulo e sou da Faculdade de Veterinária. Eu gostava de saber, nós produzimos mais bovinos para a questão de leite e existem também ovinos e caprinos e que também produzem leite. Eu gostaria de saber qual é a nossa limitação em produzir apenas o leite bovino, se bem que os caprinos e os ovinos podem produzir o leite também. Uma vez que o ovino produz o leite de, se calhar, melhor qualidade, por que nós não optamos por produzir de ovinos? E mais uma outra coisa em relação a isto, os bovinos produzem apenas uma cria em 9 meses e os caprinos e ovinos podem produzir em 1 ano 2 vezes, tem 2 gestações. Então, qual é a limitação? O que é que nos limita em produzirmos o leite de cabras e ovinos? Sim, obrigada. Vejo uma mão assim. Bom, a minha questão é referente ao fomento de gado das vacas leiteiras em Manhissa. Eu gostaria de saber como é que foi o fomento, nesse caso, distribuiu-se as vacas pelas famílias, como é que foi, qual foi o critério usado e qual era o objetivo desse fomento? Era apenas serem exploradas essas raças, essas vagas distribuídas, ou também optou-se pelo melhoramento genético? Também realçar que as nossas vacas locais, nesse caso, são baixas produtoras de leite, nesse caso, e que se fosse a se optar, nesse caso, na melhoria genética, usando as raças melhoradas ou as específicas para a produção de leite, e muitas dessas são das regiões temperadas, né? Teríamos melhoramento das nossas locais. Então, quero saber também se tem-se feito o porquê, se não está a se optar nessa melhoria das vacas. E também qual foi a raça das vacas que foi usada nesse fomento em Manhissa. Muito obrigado. Uma última questão, mesmo para a gestão temporal. Peço para passar o microfone aqui para frente. Depois vamos voltar para o debate na segunda volta. Sim, seu nome? Jesualdo de Andrade, licenciado em Ciência e Tecnologia Animal, atualmente estudante de mestrado em Produção Animal. Então, eu gostava de saber se foi eleito o distrito da Manhissa para a realização desse estudo e foi num parâmetro da região sul ou de todo o país. Porque podemos olhar também para a província de Chimoio, que tem a condição edafoclimática que responde melhor às raças exóticas que estavam a ser usadas para essa produção de leite, e também temos vizinha Tete, que é a maior produtora de malambe no país. Então, por que se teve como opção Manhissa? É por ser próximo à capital ou teve algum outro critério? Exatamente, sim. Vou começar por responder.
A conservação de silagem, como disse, e fez bem a pergunta, que às vezes faz-se em tambores. Faz-se usando diversos recipientes, não é? Se não consegue ter o tambor, pode cavar e fazer uma cova onde você vai conservar a silagem. Tendo já a silagem feita, ou o capim elefante picado e posto no recipiente, é muito, mas muito importante. Fechar hermeticamente. Se não fecha, entra água, entra ar, já entraram as bactérias da podridão. Então, é preciso o que pode ser usado para fechar, uma vez que não pode entrar o ar? Estamos a falar das comunidades. Muitas vezes não tem dinheiro para comprar a lona. Mas pode acontecer que tenha uma bananeira, não é? Pode usar a folha da bananeira para tapar. O próprio capim elefante, desde que temos o tamanho exigido, não é? Da partícula para fazer a silagem. Então, podemos fazer as misturas, meter o capim, a biomassa picada, não é? E tapar, pode usar o próprio capim elefante para tapar. Pode-se usar. Então, se não tem lona, usa o próprio capim elefante. Desde que se saiba que aquilo que está abaixo daquele capim elefante mal picado está a silagem. E depois tapa-se, não é? Com areia, pondo os pneus em cima, para que não entre ar e não entre água. Esta é a melhor conservação. Nós não podemos dizer que as comunidades vão ter o pH-metro para medir. Não, é difícil. Mas se observar as condições meticulosamente de produção de silagem, não precisa de andar a medir o pH. Exatamente, obrigada, Dr. Damião. Vamos agora acompanhar um apontamento de reportagem que dá conta sobre o processo de produção da silagem, que é um alimento utilizado para os ruminantes incrementarem a produção de leite. Acompanha. A equipa do 3.600 segundos deslocou-se ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique para acompanhar o processo de preparação de iogurte de frutas nativas. E para que este processo ocorra sem sobressaltos, há necessidade de garantir a matéria-prima indispensável para a produção. As necessidades nutricionais dos animais na época seca são superiores à disponibilidade de forragem. Assim, quando os animais não consomem alimentos de melhor qualidade nutricional, as produções de leite e de carne decrescem e os animais são também propensos à incidência de doenças. Elias Massaete é responsável pela área de forragem há mais de 25 anos, fala do processo de plantio até a maturação do capim-elefante e outras plantas que cuida. Aqui dentro deste campo de forragem, como vocês estão a ver, aqui estamos com um campo de capim-elefante. Esta planta é muito importante porque ela completa a maior parte do volume que é necessário para o animal. E segunda coisa, é mais barata produzir essa planta aqui. Porque uma vez estabelecida, é só fazer os cortes. As culturas forrageiras e gramineias nativas para ensilagem deverão ser colhidas no estágio de crescimento com maior concentração de nutrientes. No caso de capim-elefante, por exemplo, ele deve ser colhido antes da floração com 1,5 metros de altura antes de o colmo se tornar fibroso. Após o estabelecimento, podemos deixar a planta por 90 dias, mas com um bom manejo subsequente de 45 a 60 dias podemos fazer o corte. Então, isso para dizer que 8 cortes mais ou menos temos dentro de um ano. Misturas totais de rações fermentadas que consistem em picar a forragem verde e fermentar e depois adicionarmos a tudo aquilo que tivermos como subproduto agrícola. Usamos basicamente a silagem de capim-elefante, temos alternado com silagem de milho e de vez em quando silagem de mapeira. Como é que ocorre o processo de silagem e o que é a mistura total de ração fermentada? Bom, dizia que aqui temos o nosso volumoso, que é a silagem do capim-elefante. De seguida temos a sêmea e o farelo de milho.
Por fim, temos aqui o sal da cozinha e a nossa ureia como fonte de nitrogênio não proteico, dada a importância que ela tem com a flora ruminal. É importante dizer que o processo de mistura de rações totais fermentadas, ela exige que a mistura seja completamente aderente, isto é, para evitar que o animal selecione as partículas. No caso da ureia e sal, tem de ser feito de lado para permitir que haja maior aderência, porque a ureia em si é tóxica, então é preciso que se misture da melhor maneira possível para evitar que ela esteja solta, esteja em partículas ao longo de toda a mistura. Ali está a mistura de ração e sêmen a acontecer. De seguida, elas vão introduzir a nossa ureia e o sal para permitir que todas as partículas dos alimentos que vão compor a dieta estejam aderidas. A mistura de ureia com farelo e fêmea pode ser até feita à mão para permitir, como havia dito mais uma vez, a maior aderência possível das partículas, para que ela não esteja solta e evitar o máximo que o animal seja intoxicado. Bom, uma vez misturada a ureia com sal e farelo com a própria fêmea, isso pode ser adicionado, ou é de seguida adicionado ao nosso volumoso. Isso é adicionado e prossegue-se com o processo de mistura propriamente dito. Muito obrigado. Esta quantidade, aqui estamos a fazer uma batida de 100 kg e estamos a dar exclusivamente às vacas que estão em mugição. Odmira Cheman narra o dia a dia do seu trabalho no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. O meu dia a dia é cuidar dos animais. De manhã, os animais vão ao pasto. Então, temos que manter o estábulo limpo, os bebedouros. Aqui dentro do estábulo nós temos os bebedouros, temos que fazer limpeza porque os animais não podem tomar água suja. Diariamente nós devemos trocar a água. Levamos para o cercado, temos vários cercados aqui. Primeiro, eles ao voltarem da pastagem, bebem a água que tem lá nos bebedouros. Sim. Então depois fizemos a distribuição da comida. Ao voltarem da pastagem, eles bebem água, então depois eles entram já para comerem a comida que tem lá no estábulo. É muito importante desenvolver técnicas apropriadas para otimizar o uso de fontes alimentares alternativas, como forragens, para satisfazer as exigências nutricionais dos animais, assim como o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique já o faz. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que dava conta como é que é feito o processo de produção de silagem. Alimento este que é utilizado para incrementar a produção de leite e também fortificar os animais. Antes mesmo de acompanharmos já esse apontamento de reportagem, os estudantes que fazem parte da nossa plateia lançaram algumas questões. O estudante Manuel gostava de saber do IAM o porquê da escolha do gado bovino e não do caprino ou ovino, uma vez, por exemplo, que o ovino procria-se mais rápido e o leite que este produz tem uma qualidade, ou seja, tem mais nutrientes relativamente ao gado bovino. Sim, de fato o leite de caprinos, por exemplo, é muito rico em nutrientes. Tem muita concorrência no mercado. Mas nós temos poucos animais ou poucas empresas, poucos criadores que têm o caprino de leite. Temos alguns exemplos, mas são muito poucos, porque é um animal exigente, não é um caprino qualquer landim que vai produzir leite. Essa é a grande dificuldade. Mas para o caso de leite de vaca, por exemplo, nós temos duas raças que os produtores têm, que é o Jersey e o Friesland. Agora, por que a escola de Manhissa outra vez? Ou, por exemplo, por que os estudos não foram feitos em Manica? Olha, as condições agroecológicas são muito importantes para a criação de leite, gado de leite. Em Moçambique existia, e até agora, não é, zonas apropriadas para criar o gado de leite. No caso específico que ele está a dizer, por exemplo, em Manica,
é uma das províncias que produz muito leite. Tem empresas e tem as comunidades que também produzem. E a seguir temos Sofala, no Dondo, por exemplo, produz muito leite. E temos esta zona do sul, que é Maputo, no caso, não é? Mas temos também na Baixa de Xai-Xai a produção de leite, usando o landim, a raça local. Mas, como disse, o maneio é muito exigente, a raça é muito exigente. Então, a produção de leite, por exemplo, de landim, é baixa, porque a raça não é específica para a produção de leite. Mas existe a cultura das populações da Baixa de Xai-Xai, produz leite e eles vendem. É o que nós vimos quando atravessamos a ponte. Temos as pessoas a venderem leite, não é? A venderem iogurte. Então, as escolhas de trabalhar com Manhissa, posso dizer que, como sabe, os estudos, os ensaios agronômicos têm o tempo e têm o espaço. Isto quer dizer que este é um projeto que foi escrito e direcionou para responder especificamente àquele caso. Mas como vou falar mais à frente, este projeto de produção de iogurte, por ser um projeto atrativo, não é? Que responde às necessidades das comunidades, os financiadores apoiaram-nos, dizendo que, olha, este projeto tem que continuar. Em vez de trabalhar só e somente com Manhissa ou no Maputo, temos que estender o projeto para as províncias. Então, ontem, por exemplo, estivemos a discutir que o projeto tem que abranger Manica e Sofala, tem que ir até Xai-Xai, porque é lá onde temos que responder os problemas. Exatamente. Doutor Antônio, mesmo em torno sobre a existência de vacas leiteiras em Manhissa, um estudante perguntava o que está sendo feito para melhorar as espécies nativas, uma vez que, como disse o doutor Damião, as espécies nativas produzem menor quantidade de leite. Então, gostava de saber que trabalhos estão a ser feitos neste momento para garantir que as nativas também possam aumentar a produção de leite e se as vacas leiteiras que existem em Manhissa, assim que foram distribuídas de forma aleatória, foi um projeto implementado a curto, a médio ou longo prazo. Acho que o doutor Antônio já fez sinal para o doutor Damião responder, esteja à vontade. A escola da Manhissa, como disse, não é? Respondeu a existência de um projeto. Quais são as comunidades ou quais são os produtores que foram beneficiados? Ali também houve exigências. Tinham que ser produtores com uma área mínima para os animais se alimentarem. A escolha foi com base nas condições dos criadores. Tem que ter área suficiente, tem que ter uma área para estábulo, tem que ter uma área para os animais se alimentarem. Esta foi a base. E também criou-se, na mesma altura, um centro de recolha de leite, para que as produções de leite fossem conservadas num local, numa cooperativa. Existe uma cooperativa. A cooperativa colhe o leite, conserva o leite e o leite é vendido tanto no Maputo como em Xai-Xai. Microfone. Sim. Está bem. Muito obrigada pelas observações e também contribuições. Vamos para a segunda fase do nosso debate, em que vamos falar sobre o processo de produção de iogurte, adicionando frutas nativas como o malambe e a mafila. Acompanhe o apontamento da reportagem e depois voltamos para um debate em que já vai ser generalizado, tanto para o painel principal, assim também como para a nossa plateia. O Instituto de Investigação Agrário de Moçambique está empenhado na produção de derivados de leite fresco. Neste contexto, a preparação de iogurte de frutas nativas é disso o exemplo. Um projeto que teve início em 2019 no âmbito da chamada bilateral entre Moçambique e Namíbia tem levado a cabo estas iniciativas de agroprocessamento de frutas nativas para o alcance de melhor nutrição das famílias rurais de Moçambique. As populações processam as frutas fazendo jamu, sumo, entre outros, mas o Instituto de Investigação Agrário de Moçambique trouxe esta inovação de adicionar a mafila ou malambe no iogurte, o que confere um sabor especial.
Este processo de agregar valor no iogurte adicionando frutas nativas gera renda aos pequenos produtores através da comercialização. A mafilua, a malambe, são alimentos ricos em vitaminas, proteínas e minerais. Para as famílias rurais, a partir desse produto, elas podem aumentar a sua renda através da venda. A área de estudo foi no distrito da Manhissa. Por que distrito da Manhissa? Porque no distrito da Manhissa, para além de ter a abundância dessas frutas, existem criadores de leite. Então, pelo menos a matéria-prima já estava disponível. Para que este processo ocorra, existem diversos desafios operacionais dos equipamentos por forma a que possam desempenhar corretamente as suas atividades produtivas. Aliado a estes fatores, importa mencionar outros constrangimentos que, à partida, parecem não existir, porém, são citados, tais como a falta de embalagens condigna que possa tornar o produto mais apetecível. Além disso, os ingredientes indispensáveis para a produção em que a sua aquisição depende dos mercados externos. Principalmente, a grande reclamação que nós também enfrentamos é a questão da embalagem. As embalagens, para colocar este produto numa embalagem que é muito apetecível, que vai chamar o cliente, esse mercado ainda é deficiente aqui em Moçambique. A doutora explica o processo de produção dos derivados do leite. Destaca-se o iogurte de frutas nativas, desde a coleta do leite pelo processo de mungição, seguido pela determinação pH do leite fresco, que deve ser aceitável. De seguida, faz-se a junção dos ingredientes em quantidade que baste. Um dos ingredientes fundamentais para a produção é o estabilizante, que não encontramos no mercado interno, sendo por isso importado da África do Sul. Na sequência, a pasteurização realizada em banho-maria na falta de pasteurizador, processo fundamental e indispensável para a boa qualidade do produto. Então, vou passar agora a explicar o processamento de iogurte. A Direção de Ciências de Animais tem um núcleo de vacas leiteiras aqui neste recinto da Direção de Ciências de Animais na Matola. Então, nós produzimos o nosso leite. Ele é colhido de manhã por volta das 7, é a hora que começa a mungição. Lá na sala de mungição, tiramos o pH de leite. O pH de leite ideal deve estar entre 6,3 a 6,7. Nós vamos agora preparar o iogurte de malambe. Temos o nosso ingrediente, que é leite fresco. Precisamos de açúcar, precisamos de leite em pó e de estabilizante. Esses ingredientes são todos misturados, né? E adicionado a isto um litro de leite. Depois disso, colocamos o nosso leite em banho-maria para fazer a pasteurização. Aqui estamos já na pasteurização do leite. É pasteurizado em banho-maria e com este movimento contínuo para garantir que não haja desnaturação das proteínas ou gorduras. E fazemos em banho-maria para não termos o sabor queimado. Senão nós vamos o leite em qualquer momento ao fogo, colocar a panela diretamente ao fogo, poderá queimar no fundo da panela. E controlamos a temperatura com este termômetro, é um termômetro que se usa em alimentos. Ele pode ser adquirido aqui em Moçambique, é de fácil acesso. Este nós adquirimos na África do Sul, mas aqui em Moçambique também existe, porque é preciso garantir que o leite esteja pasteurizado a 85 graus. Depois de chegar a 85 graus, o leite vai ser mantido durante 30 minutos a esta temperatura. Quando passar os 30 minutos, nós fazemos o arrefecimento deste leite para fazer a incubação. A incubação pode ser feita na estufa ou em uma caixa de exotermo. O que é isso de incubação? Nós vamos adicionar a cultura, que é feita de bactérias termofílicas, ou podemos usar o nosso iogurte natural. Para cada 1 litro de leite vai adicionar 100 gramas de iogurte natural. Então é só fazer as contas. Se eu tenho 10 litros de água e de leite, terei de adicionar 1 quilo de iogurte ou 1000 gramas de iogurte. E quando eu adiciono esse iogurte ou essa cultura? A cultura funciona como fermento ou como royal se nós estamos a fazer um bolo. Há 2 tipos de incubação. Nós poderemos incubar a 2 temperaturas. Incubação rápida, que vamos ter que
introduzir aquela cultura ou aquele meu iogurte natural quando o leite estiver a 42 graus. Incubo durante 6 horas. Se eu faço a minha incubação às 12, às 18 horas o iogurte já está pronto. Ou faço incubação lenta, que é 38 graus, temperatura mais baixa, e o leite vai ficar mais tempo, durante 12 horas. Nós incubamos nesta estufa, né? Temos estufa, mas o caro produtor ou caro telespectador não tem estufa em casa, não fique preocupado. Na estufa nós regulamos a temperatura. Eu quero incubar a 42 graus. Já ligamos a estufa, ela tem que chegar a 42 graus. Quando chega a 42 graus, vamos introduzir o nosso iogurte. Depois de ter adicionado a cultura é o iogurte natural ou é uma cultura que vem em pó, um fermento lático, que pode ser adquirido na África do Sul. Em caso em que não temos estufa, podemos usar uma caixa térmica, isotérmica. Pode-se incubar ali, pode ver a caixa isotérmica onde nós incubamos. Depois das 6 horas ou 12 horas, o iogurte tem que ser arrefecido, porque ele ainda continua com a temperatura alta. Então metemos na geleira. Ele tem que ficar na geleira pelo menos 4 a 6 horas. Só depois disso é que adicionamos a fruta. Neste caso, depois das 4 horas ou 6 horas, nós vamos adicionar um malambe ou uma pílula. O iogurte já está pronto. O processo do arrefecimento do iogurte leva 4 a 6 horas dentro de uma geleira. Depois do arrefecimento, adiciona-se a fruta nativa. A composição de iogurte é conseguida através de análises feitas em laboratórios da Universidade Eduardo Mondlane e no Laboratório de Higiene e Agroalimento do Ministério da Saúde. O estudo foi realizado no distrito da Manhissa, na província de Maputo, porque a matéria-prima estava lá disponível. No primeiro ano do projeto, os produtores do distrito da Manhissa foram treinados. Eles sabem processar, alguns deles estão no mercado de vendas. Aliás, um dos grandes objetivos do projeto é de fazer upskilling em massa, ou seja, massificar a produção de iogurte com frutos nativos em várias comunidades rurais de Moçambique. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que dava conta como é que é feito o processo de produção do iogurte, adicionando frutas nativas como o malambe e a mapílula. Recorde-se que inicialmente nós falamos sobre o processo de criação do gado bovino, que é o animal usado, ou seja, deste animal que é extraído o leite, para posteriormente se produzir estes iogurtes. E mesmo sobre este assunto, queria recordar ao estimado investigador e também estudante para que partilhe conosco o seu trabalho acadêmico para que, como um exemplo deste aqui, possa ser objeto de debate. Para tal, é só enviar o seu trabalho para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vamos ter muito prazer de aqui com a nossa plateia e também com o nosso painel de luxo debater sobre o seu trabalho acadêmico. O microfone está com a plateia, peço que façam algumas questões relativamente à produção de leite, de iogurte, que é a segunda parte do nosso programa, sim? Agora vamos deixar as meninas, os rapazes falaram muito na primeira parte. Bom dia. Seu nome? Meu nome é Olga Abdulamido, sou estudante do Instituto Superior Mutasa, estou a fazer gestão de empresas. A minha questão é, como é que vê a questão da escassez dos produtos? Por exemplo, sabemos que para o gado dar um bom leite, nós temos que investir naquilo que é a alimentação do próprio gado. Então, como é que vê aquilo? Como é que vê para as gerações posteriores a questão da reposição daqueles aquelas que são as frutas e tanto aqueles que são os alimentos do próprio gado. Falo também a questão sobre a malambe e também acerca das frutas que são nativas. Como é que os produtores veem, o que estão a fazer para que esses produtos cheguem à próxima geração? Porque nós só estamos a consumir, então temos que também ter o cuidado de ver como é que nós podemos voltar a ter esse produto daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Obrigada, Olga. Ao seu lado, sim. Bom dia.
Peço para falar um pouco mais alto. Bom dia. Chamo-me Kátia Mauai. Sou estudante do Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência. Faço curso de Relações Internacionais. Gostaria de saber como ainda um projeto deficiente em questão de aderência de embalagens para o produto final. Gostaria de saber, já que o projeto, acho eu que vai mais para as comunidades. É um projeto que vai poder de empreendedorismo das comunidades. Então, gostaria de saber o que está a ser feito para minimizar esta mesma deficiência, para melhor adesão dos produtos ou matérias-primas para obter o produto final com a população, para poder ter o poder individual de fazer este mesmo negócio. Sim, essa é a minha questão. Bom dia, chamo-me Cláudia Flávia José Godinho, sou estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique. Como bem vimos há pouco tempo a reportagem em que apareceu a funcionária, posso assim dizer, explicando como é feito, qual é o processo do fabrico do iogurte de malambe, né? É assim, eu também fabrico o malambe em casa. E eu gostaria de saber, sendo que o malambe é algo que há muito malambe, né, em Moçambique, e a própria Mapílua também. Então, eu acho que devia se apostar mais, diria que sim, devia se apostar mais num custo um tanto quanto inferior, porque eu vi ela falando de certas coisas que trazem de fora, trazem da África do Sul. Por que não pegar no próprio malambe e treinar aquele que é o jovem ou aquela que é a pessoa que vai trabalhar para fazer iogurte, mas a um custo baixo? Nós precisamos valorizar. Como é que vai se valorizar algo, sendo que essa coisa pode vir a custar um pouco acima? Porque nós já sabemos que somos um país ainda em desenvolvimento. Então, nada melhor que fazer um iogurte que possa alimentar todo o país, posso assim dizer, respeitando aqui todas as faixas etárias, né? Mas trabalhando com ingredientes fáceis de serem encontrados e, quem sabe, inovar. Eu faço malambe e quase sempre eu busco trazer algo diferente. Eu posso trabalhar com o malambe e a tangerina, posso trabalhar com o malambe e a laranja, porque eu tento trazer um iogurte bom, mas que também possa trazer nutrientes, possa trazer benefícios, né? E não perder-se aquelas que são as propriedades do malambe, porque tem muitas propriedades. Então, falou-se do leite, mas o malambe em si tem 2 vezes mais o cálcio que o próprio leite. O malambe em si tem 3 vezes a vitamina C que a própria laranja. Então, por que não fazer a junção disso? Trazer ao mercado e a um preço ainda mais baixo. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Acho que ali em cima, atrás de si, tem alguém que quer fazer alguma questão. Sim, seu nome? Meu nome é Hélio Chactava, estudante de Ciência e Tecnologia Animal na Faculdade de Veterinária. Então, a minha pergunta é bem relacionada à preservação dessas frutas locais. Então, falamos de malambe, falamos de mapílua, mas vemos que atualmente, com as mudanças climáticas, especificamente a mapílua está a sumir, né? Então, o leite é o ingrediente principal, o malambe também, e tem a sua entidade cultural para nós. Então, queria saber se, além de ajudar ou impulsionar as populações a produzir o gado que produz leite, será que tem algum outro programa que impulsiona as populações a preservar essas nossas frutas locais, que têm uma entidade sociocultural? E porque é de interesse nosso, temos que preservar, isso é a nossa marca moçambicana, né? Exato, obrigada. Doutor Francisco, doutor Fazenda, alguma questão pontual ou posso mesmo ir ao doutor Damião e António para que possam responder? Sim,
as questões que eu tenho aqui a lançar é o seguinte. O embandeiro nome científico que eu encontrei é a Dansonia digitata, é assim como se diz, e a Malphyllua evangelia infausta. Sim, isso é pelos nomes científicos. Segundo aquelas perguntas que aqui também foram levantadas pela plateia, a questão que me interessa aqui colocar é por que efetivamente tinha que ser Malambe e por que tinha que ser Evangelia infausta, que é a Malphyllua, primeiro. Segundo, como nós vimos aqui durante a reportagem, a adição de açúcar. Qual é a quantidade de açúcar que é colocado nesse iogurte, assumindo que geralmente o iogurte é feito para crianças, adultos e que há outros que podem desenvolver a diabetes a seguir. Quais são as quantidades recomendadas e se há a hipótese da produção deste iogurte usando, em vez de se pôr o açúcar, o açúcar normal, usar-se, por exemplo, o mel. Já que o país é grande produtor do mel. Obrigado. Exato, doutor Francisco. Sim, muito obrigado. A minha questão está diretamente ligada à última intervenção, que tem a ver com os custos dos fatores de produção. Aí falou-se muito sobre os ingredientes que entram, de facto ali aparece algo que não é produzido localmente. Então eu queria perceber se, fazendo desse jeito, nós estaríamos a incorrer em custos elevados que depois não seria fácil para a aquisição do consumidor final. A outra questão era, esse produto que está sendo projetado agora, qual é a garantia de qualidade em relação aos outros que já existem? Eu sei que aqui em Maputo, por exemplo, está-se a consumir iogurte que é produzido em Manica. Então, se nós vamos produzir o iogurte aqui nessas condições, usando esses ingredientes nativos, qual é a garantia em que esse produto seja de melhor qualidade e a um preço acessível? Obrigada. Realmente o nosso debate está muito, mas muito interessante. Duas questões giraram em torno do processo de reprodução dessas plantas nativas que são usadas no processo de produção do iogurte, passa a redundância. Estamos aqui a falar do Malambe e também da Malphyllua. O que está sendo feito a nível do IAM para garantir que essas frutas não desapareçam e que as próximas gerações possam aproveitar o que nós estamos a aproveitar hoje? Sim, muito obrigado. Pelas questões foram realmente muito interessantes. A nível do IAM, nós temos o Centro de Investigação Florestal, que está a desenvolver alguns estudos na preservação dessas plantas nativas e para podermos melhorar essas variedades dessas plantas para poder ter acesso, as comunidades terem acesso. E também, esses estudos são desenvolvidos em base científica e nós podemos ser encontrados. A instituição tem essa vocação de fazer estudos da preservação das espécies para serem divulgadas junto das comunidades. E que trabalhos estão a ser feitos mesmo para garantir que a embalagem seja mais atrativa e não afete o bolso do pacato cidadão para que eles possam consumir este produto nacional? Sim, realmente esse assunto da embalagem é um assunto muito sério porque que realmente vai influenciar no custo final do próprio produto. Junto das comunidades, o que pode-se fazer é as associações ou cooperativas, elas podem unir-se e tentar ver formas de comprarem a embalagem a um custo mais baixo. E também pode-se optar pela reciclagem ou pode-se aproveitar algum material que está disponível, por exemplo, algumas embalagens de água, por exemplo. Mas esse processo representa algum risco, porque depois essa embalagem deve ser tratada devidamente de tal forma que não haja aqui a contaminação, que eles chamam de contaminação cruzada. Essa embalagem deve ser bem tratada, deve ser bem lavada, deve ser muito bem desinfetada, de tal forma que não haja contaminação do próprio iogurte devido ao uso da própria embalagem. E essa observação que fez acaba nos levando para uma outra questão que tem a ver com a qualidade do produto.
A nível do EAM podem ter os parâmetros, né, de qualidade, mas o produtor caseiro, como a Cláudia esteve a falar, que produz em casa o sumo de malambe e posteriormente vende, como garantir que este mesmo esteja dentro dos padrões de qualidade e possa garantir os nutrientes para os cidadãos? Doutor Damião pode responder a essa questão ou vai ser o doutor Antônio de novo? Certo? Sim, realmente todo aquele produtor que tem a sua pequena indústria de processamento ou microindústria de processamento, o dever é, ele vai produzir, depois tem que levar a amostra para o laboratório. E o laboratório vai aferir a qualidade desse produto, se o produto está dentro dos parâmetros desejáveis ou não, se tem algum nível de contaminação microbiana, se os níveis de nutrientes estão dentro ou não dos parâmetros. Se não, pode haver um aconselhamento por parte dos próprios técnicos, na melhoria da própria qualidade do próprio produto, na aplicação das boas práticas, porque provavelmente pode haver alguma falha no processamento do próprio produto, na aplicação das boas práticas, ou porque a embalagem não é bem lavada, ou porque o produto não é pasteurizado devidamente. Então, aí nós podemos ajudar a melhorar o produto em termos da aplicação das condições, das boas práticas de fabrico. Doutor Damião, o doutor Fazenda questionava sobre o porquê da escolha da mafílua e do malambe dentre as variedades de frutas que cá temos e o porquê de usar açúcar e não, porque não, por hipótese, colocar o mel, uma vez que temos uma tendência, sobretudo nas pessoas idosas, acima de idade, de desenvolver a diabetes. Sim, obrigado outra vez. Mas gostaria de primeiro responder uma pergunta muito importante que foi lançada pelos estudantes. Eles queriam saber se ou por que não usar o landim para a produção de leite. Isso é muito importante saber. Olha, o landim, estamos a dizer que produz pouco leite, não é? Produz pouco leite, mas o IAM está interessado, neste momento, está a desenvolver projetos para o melhoramento do landim, especialmente para a produção de leite. Então, temos esses estudos que a decorrer. Então, para orientarmos as comunidades que têm o landim para produzirem leite. O porquê do malambe? A escola de mafílua, por exemplo, não é? Olha, este é um projeto. O projeto tem os seus indicadores, tem os seus objetivos, etc. Mas gostaria de realçar, olha, nós não trabalhamos só com malambe, só com mafílua, só com maçã, não. Nós trabalhamos com todas as fruteiras, não é? Nós sabemos que a banana, se for ao mercado, há de apanhar o iogurte da banana. Então, nós estamos a fazer estudos com todas as frutas. Mas, neste caso específico, nós fizemos estudo com maçã, com mafílua, com malambe, com a batata doce de polpa alaranjada. Mas o horizonte é vasto. Como temos muitas frutas, a tendência é de experimentar esta, experimentar esta, ver qual é que é a melhor, não é? Porque, de fato, existe muita fruta. E as produções, por exemplo, de iogurte, estamos a falar da manhiça, as populações aderiram ao projeto. Exatamente. Estão a produzir iogurte e estão a vender. Exato. Como conservar, deixa-me um momento só, como conservar a fruta? Estamos a dizer que o período de conservação é curto, não é? Então, nós estamos a aconselhar, nós vamos dar treinos às comunidades. Nós demos treinos às comunidades, como é feita a produção, tanto de iogurte, misturado com fruta, tanto a sua conservação. Então, as populações. Agora estão a produzir leite, estão a vender. E doutor Damião, pode desde já deixar as últimas considerações finais. Já estamos mesmo sem tempo em torno do debate, quais são os ganhos que teve aqui com o debate promovido pela televisão de Moçambique. Agradeço bastante a TVM e agradeço o painel, meus colegas estão aqui e muito obrigado. Doutor Antônio, considerações finais? Sim, muito obrigado pela esta oportunidade que nós tivemos como IAM para virmos falar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos na nossa instituição, e o IAM está aberto para acolher diversos estudantes e outra massa científica para viverem de perto aquilo que é realizado dentro da instituição. Muito obrigado. Obrigada a nós. Doutor Francisco, sim, muito terminado obrigado. o debate, o que é que pode dizer?
Muito obrigado. Eu aprendi muito e agora daqui em diante tenho uma oportunidade para investigar sobre questões de sustentabilidade que foram aqui apresentadas, sobretudo o reflorestamento. Eu penso que é um assunto que temos que debater, acho que vamos ter que falar em off. Gostei muito dessa interação. Obrigado. Obrigada a nós. Doutor Fazenda, mais um debate promovido. Que ilações faz? Sim, simplesmente dizer que as pessoas devem consumir iogurte, porque o iogurte contém muitas vitaminas, sobretudo o iogurte que é adicionado mais frutos, como o caso do malambe, como o caso da mafilua, porque malambe e mafilua tem magnésio, cálcio, fósforo, muitos dos minerais que nós precisamos para o nosso organismo. E por outro lado dizer que ao consumir esse iogurte, aconselha-se que coloque lá o mel, em vez de andar a usar o açúcar, porque pelos estudos indica que a quantidade de açúcar tem que ser no máximo 5 gramas de açúcar, no máximo para também 100 gramas do iogurte. E muito obrigado. Exatamente, no nosso programa sempre aprendemos com temas novos, assuntos super interessantes e não só nós aqui aprendemos, mas também o caríssimo telespectador. Quanto a nós, resta-nos dispensarmos-nos com promessa de voltar numa próxima oportunidade, no mesmo dia, à mesma hora. Continue ligado à restante programação da televisão de Moçambique, fique em casa, previna-se da Covid-19. Até lá.